Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Degenerado, que é um romance da Ariana Harvix, que estava na minha meta literária agora de 2023. E se você não conhece os outros livros da meta, eu vou deixar o link para o vídeo que eu fiz sobre ela na descrição desse que você está vendo agora. E eu li este livro aqui junto com algumas apoiadoras e apoiadores do canal, lá na Apoia-se, para uma espécie de clube do livro, cujas reuniões acontecem mensalmente por meio virtual. Este romance aqui foi publicado originalmente em 2019 e chegou aqui ao mercado editorial brasileiro, graças à editora Instante, em 2022, em uma sequência de publicações de obras dessa mesma autora. Inclusive, Degenerado é o quarto romance da Ariana Harvix e o primeiro fora da chamada Trilogia Involuntária da Paixão, que é composta pelos romances Morra Amor, A Débil Mental e Precoce. Todos esses livros já foram comentados aqui no canal e os links para os vídeos que eu fiz sobre eles estarão na descrição deste que você está vendo agora. E o nome é Trilogia Involuntária porque, muito embora esses livros tratem dos mesmos temas, não há uma sequência cronológica específica nessa leitura, o que significa que você pode ler esses livros em qualquer ordem, inclusive você pode apenas ler um ou outro dos livros sem que isso comprometa totalmente seu entendimento dessa narrativa. Talvez o que aproxime mais esses livros seja mesmo a recorrência de certos temas, né? E talvez a diferença estrutural mais significativa entre Degenerado e os romances anteriores seja mesmo essa perspectiva adotada pelo narrador, porque nos livros lá da trilogia, o ponto de vista é predominantemente feminino, ao passo que aqui em Degenerado, a perspectiva adotada é a de um homem, mas o estilo da autora continua o mesmo, pensando no uso que ela faz de uma linguagem labiríntica, de modo a criar uma narrativa densa, claustrofóbica, cheia de elipses e muito próxima do fluxo de consciência que já aparece de modo metafórico na primeira frase aqui de Degenerado, na qual se lê o seguinte: a mente é como um trenó imundo que nos arrasta por maus caminhos e deixa rastros para sermos capturados. Além disso, como nos romances anteriores, a família é representada aqui em Degenerado como uma instituição potencialmente disfuncional e, sobretudo, abusiva. E em dado momento é dito aqui na narrativa que cada família é ou tem um apetite incontrolável. E nesse aspecto, pertencer a uma família significa fazer parte dessa dinâmica de consumo emocional. E como nos outros romances, o protagonista aqui de Degenerado é um estrangeiro e isso logo de saída já o coloca em uma posição marginal dentro da sociedade que está sendo representada na narrativa. Mas talvez o elemento mais forte na prosa da Ariana, aquele que se repete tanto nos livros da trilogia Involuntária da Paixão, quanto aqui em Degenerado, seja mesmo o desconforto que essa autora causa ao criar personagens marginalizados e que são verdadeiros dissidentes, sujeitos odiados pela sociedade e com os quais é muito difícil estabelecer algum tipo de vínculo. E no caso do protagonista aqui de Degenerado, esse vínculo é de fato impossível de ser estabelecido. No caso então aqui deste romance, desse quarto romance, o desconforto é ainda maior, pelo menos foi isso que eu senti, do que nos romances anteriores, já que o protagonista aqui do livro está sendo acusado de ser um abusador sexual. Mais especificamente, ele é acusado de ser pedófilo. E eu não sei se todo mundo sabe disso, inclusive essa foi uma discussão que tivemos na reunião que fizemos sobre este livro, né? Eu e os apoiadores do canal. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas pelo menos no Brasil,
a pedofilia em si não é um crime, na verdade, ela é uma categoria psiquiátrica. E historicamente a passagem da pedofilia de uma categoria clínica para uma categoria jurídica é bastante recente. E não é crime porque nem sempre o desejo de um pedófilo vai levá-lo ao crime de estupro de vulnerável. Porém, independente disso, esse é um tema bastante chocante, sobretudo para o leitor brasileiro que nos últimos anos vem acompanhando um processo de politização da pedofilia, pensando sobretudo no que foi lá a CPI proposta pelo Magno Malta em 2008, depois da chamada Operação Carrossel, que aconteceu em dezembro de 2007. Mas enfim, o fato então é que esse desconforto relacionado à pedofilia se potencializa no romance principalmente por 3 motivos. Primeiro, porque o protagonista chegou às vias de fato e estuprou uma menina. Segundo, porque esse protagonista não se defende em momento algum das acusações e nem parece estar arrependido daquilo que fez. E terceiro, porque o acusado tenta normalizar a pedofilia o tempo todo, já que, como ele mesmo diz, mesmo as pessoas mais normais têm os seus vícios e nada justifica nada. Portanto, mesmo quando parece que ele vai usar o próprio passado como uma desculpa, o protagonista não faz isso. E o fato de não tentar se justificar parece tornar o crime ainda mais grave, porque a gente não vê nenhuma sombra de remorso no discurso desse sujeito. Por tudo isso, o protagonista é essa pessoa absolutamente detestável e a gente percebe isso muito bem, mesmo a despeito do fato de tudo partir da consciência dele. Então, esse é um tipo diferente de narrador não confiável. Ele é um narrador não confiável não por esconder algo de nós, ou então porque ele fala de algo que ele não poderia saber, mas sim porque tudo é narrado de tal modo que a gente não sabe se esse é um romance polifônico, ou seja, se é um romance composto a muitas vozes, ou se na verdade essas outras vozes são projeções feitas por esse protagonista que, por mais que em alguns momentos pareça estar se dirigindo a alguém, à própria sociedade, ao júri, ao leitor, à imprensa, aos outros presos e etc., em outros momentos esse discurso parece partir de um sujeito que está ali falando sozinho, elocubrando a partir daquilo que provavelmente as outras pessoas poderiam achar dele. O fato é que esse senhor cometeu um crime tão hediondo que acabou se tornando quase um bode expiatório daquela pequena cidade de interior na qual ele vivia, porque diante da seriedade desse crime, qualquer outro crime pode ser amenizado, pode ser minimizado. Tanto é assim que, ao longo do romance, a gravidade e o tipo de crime dele, do protagonista, vão aos poucos mudando. Então, cada hora a gente fica sabendo de um detalhe a mais dessa história. E, mais do que chocada, a população dessa cidade em que o protagonista vivia parece estar se sentindo enganada por ele, até porque esse crime acaba com aquela sensação de falsa normalidade, de falsa segurança que as pessoas tinham antes. Mesmo porque o crime aconteceu na noite do dia 24 de dezembro. E esse dado parece ter chocado ainda mais as pessoas, porque é como se esse protagonista tivesse violado, tivesse manchado toda aquela simbologia ligada à vida que a gente geralmente associa ao Natal. Então, alguns vizinhos dizem que não acreditam que esse protagonista cometeu um crime daquela natureza, né? Dizem que nunca poderiam imaginar que aquele senhor tão recluso fosse capaz de algo assim. E há mesmo casos aqui de mulheres que
se dizem apaixonadas por ele. E essa é um tipo de conduta bastante frequente, né? Quando uma pessoa comete um crime terrível e vai preso, geralmente essa pessoa vira uma espécie de celebridade e passa a angariar fãs, angariar seguidores, ou seja lá o que for. Por outro lado, alguns outros vizinhos do protagonista viam nessa mesma reclusão e nesses hábitos estranhos dele indícios que aquele era um sujeito capaz de cometer uma monstruosidade a qualquer momento. E a partir desses comentários nós percebemos que desde sempre, desde antes de cometer o crime, esse protagonista já ocupava um lugar lateral nessa cidade pelo fato de ser estrangeiro, de ter hábitos estranhos. Então veja que esses comentários dos vizinhos acabam mostrando um preconceito muito grande que organizava essa sociedade antes mesmo do crime. Mas, ao mesmo tempo, essa ambiguidade no modo como as pessoas percebem a conduta do protagonista, percebem o crime, pode ser mais uma projeção do próprio criminoso, que, na verdade, apesar de demonstrar ser uma pessoa muito inteligente, tem um pensamento bastante contraditório e desconexo, como, por exemplo, no momento em que ele afirma ser politicamente anarquista e filosoficamente de direita. Então veja que esse é um sujeito contraditório. E ele revela essas contradições conforme recupera várias memórias da infância que dão a entender que ele sofreu desde sempre abusos terríveis por parte dos pais que, depois de um tempo, não apenas demonstraram não gostar dele, como também o abandonaram. Além disso, essas memórias de infância acabam aproximando o início e o fim da vida, porque ele se lembra da infância, mas esse sujeito está ali na velhice, no momento em que ele está narrando tudo isso para nós, e isso estabelece um movimento que reforça a estranheza do discurso desse protagonista, que, por isso mesmo, fica cheio de nuances diferentes. E aí, ao longo do romance, a gente vai acompanhando vários fragmentos desconexos de memórias que, ora se referem à infância do protagonista, ora o mostram cercado em casa depois de ter sido denunciado, ora nos dão mais detalhes sobre o crime em si, ora nos mostram ali detalhes sobre o julgamento. E é curioso notar que esse protagonista, ele não tem advogado, né? Ele está ali se defendendo sozinho e, do ponto de vista da população que forma uma espécie de júri popular, ele já está irremediavelmente condenado e ele quase passa por um verdadeiro linchamento antes desse julgamento institucional. E essas imagens vindas das memórias do protagonista surgem em meio a uma dicção tão caótica que mais parece que esse personagem está ficando senil por conta da idade dele. Ou talvez ele esteja manipulando o próprio discurso para que a gente atribua algum grau de senilidade àquilo que ele diz e faz. E é desse lugar incerto que o protagonista destila todo um rancor bastante reacionário enquanto ataca o júri, mostrando que ninguém ali é inocente. E por tabela, ele acaba atacando também quem está lendo o romance e julgando este caso. Então nós fazemos às vezes de júri desse sujeito. E por falar nisso, é curioso notar como aqui em Degenerado, esse julgamento aparece como um verdadeiro espetáculo que revela cada vez mais a maldade das pessoas que estão acompanhando todo esse caso. Primeiro porque esse julgamento acaba afetando mesmo os pais do protagonista, que já nem queriam mais saber do filho, mas ainda assim se veem envolvidos em toda aquela história, a ponto de serem obrigados a mudar de cidade, tamanha a perseguição que vinham sofrendo. Segundo, porque ao assistir esse julgamento, as pessoas vão se tornando cada vez mais violentas, mais ou menos como acontece aqui no Corcunda de Notre Dame, que é um romance do Victor Hugo para o qual já tem vídeo no canal,
e o link para esse vídeo vai estar na descrição. E há um trecho aqui no Corcunda de Notre Dame em que acontece ali uma espécie de julgamento em praça pública e todo mundo ataca fisicamente o acusado. E terceiro, porque o tempo todo o romance aqui da Ariana Harvix parece brincar com a ideia de que a gente continua lendo tudo isso apesar do desconforto que sentimos em relação ao crime. E isso me fez lembrar de um filme de 1997 chamado Violência Gratuita, no qual dois adolescentes entram na casa de uma família e passam a agredir essas pessoas. E em dado momento, um desses agressores, um desses psicopatas, se dirige ao público, ele quebra a quarta parede e dá a entender que tudo aquilo estava acontecendo porque sempre tem alguém assistindo a esse tipo de filme, apesar e por causa da violência que esse tipo de narrativa contém. E aí eu fiquei pensando bastante nisso conforme eu lia esse romance. Quer dizer, a gente sente um incômodo e apesar desse incômodo, talvez por causa desse incômodo, é que a gente continue esse tipo de leitura. Conforme tudo isso se desenrola, a narrativa reflete sobre como a transgressão só é aceita na teoria, sobre os limites da moralidade em trechos como aquele em que o protagonista se afasta da moral comum, e isso que eu vou ler está na página 112, na qual é dito o seguinte: me acusam de ser marginal, de ser insurgente. A moral não é o meu tema. A moral é um fenômeno de vocês. Cuidem para que isso lhes pertença, porque vocês a pregam. Para vocês eu caí do céu, não amo ninguém. Essa velha avó ainda ama a neta mais do que jamais amou a própria filha. Mais com certeza do que a teria amado se não estivesse morta. É patético, mas nisso eu a ajudei sem querer, a amá-la mais, a amá-la melhor, a amá-la de verdade. Essa mesma discussão também aparece em outro trecho do romance, no qual esse protagonista sugere que é preciso repensar o modo como se encara um crime. E isso que eu vou ler aqui está na página 43 do romance. É dito o seguinte, então: é preciso se animar a pensar menos no estuprador como um monstro e mais no acusador como um ventríloco especialista. E aí, mais abaixo: hoje, o sexo desvirtuado é o grande inimigo porque rejeita o sistema. É preciso escrever contra a história. É preciso falar contra a história, contra os juízes que estabelecem a história. É preciso escrever tudo ao contrário. Tudo isso aparece nessa tentativa do protagonista de normalizar o crime por parte desse sujeito, então, né? E nesse trecho em específico surge uma palavra que eu julgo fundamental no livro, que é a palavra monstro. Porque veja, o tempo todo o protagonista aqui de Degenerado ocupa o lugar da abjeção, ocupa o lugar desse sujeito abjeto. E segundo a Júlia Kristeva, neste livro intitulado Os Poderes do Horror, que é um livro de 1980, inclusive essa edição que eu tenho é a primeira edição do livro, e se não me engano não existe tradução deste livro aqui para o português brasileiro, que é uma pena. Alô, alô, editoras, vamos resolver isso. Mas enfim, segundo a Júlia Kristeva, o abjeto diz respeito a um sentimento de repulsa que surge quando o indivíduo se depara com aquilo que está na fronteira entre o eu e o outro. E de certo modo, o protagonista aqui de Degenerado ocupa exatamente esse lugar do abjeto, na medida em que, por ser estrangeiro, ele é sempre visto como o outro, mas ao mesmo tempo, por viver no seio daquela pequena comunidade, ele acaba se aproximando deste eu. E ao cometer o crime, esse protagonista é lançado para essa zona fronteiriça da abjeção. E é por isso que, em vários momentos, ele diz que não é tão diferente das outras pessoas, que ele não é indecente, que ele não é
imoral, que ele não é abominável e principalmente que ele não é um monstro. A função dele ali é exatamente mostrar o limite que essas pessoas não ousam ultrapassar. Mas no fim das contas, essa demonstração do limite diz respeito à monstruosidade, uma vez que, como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, a palavra monstro tem a mesma raiz da palavra mostrar. E essa ideia de monstruosidade me lembrou um outro autor muito importante, que é o Michel Foucault. Segundo ele, a figura monstruosa representa todas as pequenas diferenças porque ela transgride não apenas os limites legais, mas também os limites da classificação. E é por isso que geralmente quando a gente fala em um crime cometido por um monstro, nós dizemos coisas do tipo: eu não sei o que dizer, esse tipo de crime não dá para descrever, me faltam palavras para falar desse determinado assunto, e por aí vai. O Foucault reflete bastante sobre a figura do monstro neste livro aqui intitulado Os Anormais, que foi escrito com base em um curso que ele ministrou entre janeiro e março de 1975, que é o mesmo ano da publicação original de um outro livro muito importante do Foucault, que é aqui o Vigiar e Punir. De modo que esses dois livros, eles têm várias reflexões em comum, quase como se eles se complementassem. Então fica aqui a sugestão de leitura de ambos, né? Mas enfim, logo na primeira aula que nós temos transcrita aqui em Os Anormais, o Foucault dá vários exemplos de relatórios sobre criminosos e, a partir disso, ele vai demonstrando como, a partir do século XIX, alguns ramos da medicina faziam exames clínicos para provar que um criminoso tinha determinadas características físicas que o tornariam propenso a cometer certos tipos de crime. Então, se a pessoa tinha um crânio de tal formato, ela certamente se tornaria assassino, estuprador e por aí vai. Parêntese no vídeo para dizer que começaram a bater alguns pregos nas paredes aqui perto. Espero que isso não atrapalhe a sua experiência me assistindo, mas enfim. Aqui em Degenerado, também existe uma pergunta de maneira subjacente que, de certo modo, está presente aqui nessa primeira aula ministrada pelo Foucault, quando ele pensa, então, nesses ramos da medicina que tentavam identificar características físicas que, enfim, tornariam alguém propenso a cometer certos crimes. E essa pergunta que, de certa maneira, está presente aqui é a seguinte: quando é que um crime passa a existir? Por quê? O criminoso só é considerado como tal depois que ele cometeu um crime. Mas e o crime em si? Né? Essa é uma pergunta bastante interessante. Será que o crime ele só passa a existir quando ele é cometido? Ou ele já existia em latência? Ou será que ele passa a existir apenas no momento em que ele passa a ser planejado? Né? Mas aí é a partir da terceira aula aqui de Os Anormais que estão as reflexões que mais me interessam aqui para esse meu vídeo. Né? Porque na terceira aula, o Foucault estabelece que, historicamente, 3 figuras passaram a constituir aquilo que ele chama de o domínio da anomalia. Esses 3 tipos são o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a criança masturbadora. Basicamente, a noção de monstruosidade do primeiro tipo vem da Idade Média e se aproxima da biologia na medida em que o monstro humano tinha marcas físicas que reforçavam a sua condição monstruosa. Porém, conforme o tempo foi passando, essa monstruosidade foi se tornando uma categoria muito mais moral e psíquica do que física. Né? Já o indivíduo a ser corrigido, que é o segundo tipo, emerge entre os séculos 17 e 18 e coincide com o aparecimento de aparelhos disciplinadores. E para você aí que já leu Foucault, sabe que essa questão de aparelhos disciplinadores é muito importante para entender
a obra dele pensando em como o poder se manifesta na sociedade, né? Então, você deve ser corrigido quando você viola o princípio da disciplina, ao cometer um crime, por exemplo, né? E é daí que surge o encarceramento em massa que dura até os nossos dias para algumas populações específicas, né? Por exemplo, quando a gente pensa aqui no Brasil, não me parece à toa que o número de presos que são pessoas negras é muito maior do que o número de pessoas brancas encarceradas, mas isso é uma discussão para um outro pôr do sol, né? E finalmente, voltando aqui à terceira aula de Os Anormais, o Foucault passa a falar sobre a criança masturbadora que nasce no seio da família burguesa e que se liga a uma nova visão da sexualidade na virada do século XVIII para o século XIX. A partir desse momento, argumenta Foucault aqui, começaram os estudos sobre e uma verdadeira cruzada contra a sexualidade na infância, que era vista sobretudo a partir de reflexões do campo da psiquiatria, na medida em que se acreditava que o excesso de masturbação poderia dar origem a várias doenças. Pense aí, por exemplo, naquela história de que pessoas com algum tipo de doença psiquiátrica têm uma sexualidade aflorada. Veja bem, eu não sei se existe algum fundamento para isso, ou se isso é só uma lenda urbana mesmo, mas o fato é que eu já ouvi essa história de várias pessoas diferentes, com diferentes graus de instrução, né? Essa ideia de que pessoas que têm algum tipo de doença psiquiátrica têm uma sexualidade mais aflorada, né? O fato, então, é que, segundo Foucault, esses três tipos de anormais, o monstro humano, o sujeito a ser disciplinado e a criança masturbadora, demonstram três modos jurídicos de encarar certos desvios. Um ligado à biologia, no caso do monstro humano, um ligado à sociedade, no caso do indivíduo a ser corrigido, e um ligado à psiquiatria, no caso da criança masturbadora. Porém, ainda de acordo com o Foucault, existe um quarto tipo importante de anormal e que surge depois do desenvolvimento da noção de degenerescência em meados do século XIX. E esse quarto tipo é o degenerado, que é uma categoria que aproxima o campo biológico e o campo psíquico por meio daqueles exames para determinar os tipos físicos mais propensos à criminalidade, como eu mencionei antes. Segundo essa noção apresentada pelo Foucault aqui na terceira aula de Os Anormais, a degenerescência tinha uma fonte orgânica difusa que afetava tanto o corpo quanto a mente do indivíduo. E essa degenerescência ia se tornando cada vez mais grave conforme essas características desviantes eram passadas dos pais para os filhos. E daí é que vem o nome degenerado, que é aquele que decaiu, é aquele que passou a ocupar uma posição inferior. Então note como a noção de degenerescência dá a base para todas aquelas teorias ligadas à eugenia que vão aparecer nas últimas décadas do século XIX. Por tudo isso, não me parece que seja mero acaso que o nome do romance seja exatamente Degenerado, sendo que nele nós acompanhamos a genealogia de um crime e de um criminoso, conforme esse personagem aqui vai recuperando várias de suas memórias da juventude. Então, fica aqui a recomendação da leitura do livro do Foucault como uma espécie de complemento a esta narrativa que nos sufoca não só por conta do estilo da autora, mas também e principalmente por conta do tema que ela traz aqui para essa narrativa. E veja bem, não é porque a autora decide narrar tudo do ponto de vista de um pedófilo que ela está aprovando ou endossando a pedofilia. E muito menos eu aqui que estou mencionando, né, que estou comentando o livro, pelo amor de Deus.
né? O que eu tentei fazer aqui ao longo desse vídeo foi demonstrar como esse romance nos impele a refletir sobre esse tema que é tão espinhoso. E por isso mesmo, por mais que eu tenha achado esse livro muito interessante, eu não acho que ele deva ser lido por todo mundo ou por qualquer pessoa. E foi essa a conclusão a qual nós chegamos durante a reunião que fizemos aqui sobre esse romance, eu e os apoiadores e apoiadoras do canal lá na Apoia-se, né? A gente chegou a essa conclusão de que, por mais que seja um livro muito instigante, muito interessante, ele toca em um tema tão delicado que talvez nem todo mundo esteja se sinta confortável para lidar com esse tipo de narrativa, mas se não for esse o seu caso, fica aqui a recomendação de leitura, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para esses outros vídeos que eu fui citando, vou deixar também as referências bibliográficas que eu fui usando aqui para criar essa minha fala, e por fim vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e conferir também quais são as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta que você mostre para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.